Bom dia, a graça e a paz a todos os amados irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui para iniciar uma série de estudos, né? Essa série de estudos que será baseada na Bíblia de Estudos Plenitude, que eu super recomendo, né, a todos os irmãos, principalmente se você tem a responsabilidade de ensinar as escrituras, né? Se você é um pastor, se você é um líder, eu super recomendo, né? Essa Bíblia eu ganhei de presente, né, dos membros do ministério a qual eu tenho o privilégio de pastorear. Deixa eu me apresentar aqui então. Meu nome é Michel, eu sou o pastor da Igreja Corpo de Cristo, né? E estou aqui em resposta a algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Fazendo então essa série de estudos, né? Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento a respeito da palavra de Deus, né? O tema vai ser então a palavra de Deus, né? Esse estudo, irmãos, como eu já falei, ele é baseado na Bíblia de Estudo Plenitude, né? Na série de estudos Dinâmicas do Reino, que trata de temas poderosos como preceitos fundamentais, né? O que são preceitos? São normas, ordens, leis e mandamentos, né? Então trata de preceitos fundamentais, ordens, leis, mandamentos fundamentais. Trata também das promessas de Deus que dão vida para nós. Fala a respeito de prioridades no relacionamento, aí vai tratar do relacionamento do esposo e da esposa, pai e filhos, relacionamento fraternal, né? Vai falar um pouco também sobre o valor do ser humano e trata também de princípios práticos de poder, né? A manifestação do Senhor, né? Através do seu Espírito, né? Resultando então em poder sendo derramado sobre nós, né? E agindo através de nós. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei, nós vamos iniciar essa série de estudos. O tema é a palavra de Deus, que está dentro de preceitos fundamentais, né? Como eu já falei, normas, ordens, leis e mandamentos. Então, a palavra do Senhor, ela é um mandamento fundamental, a atenção, né? Digamos assim, observar, né? Abrir o coração, estar com o coração aberto, com os ouvidos abertos, né? Atento ao que a palavra do Senhor diz, é uma norma, é um preceito fundamental para todo o homem e mulher de Deus. Amém? Esse estudo ele foi desenvolvido pelo pastor, que também é editor geral desta Bíblia. Amém? O pastor Jack Hayford. Amém? Glória a Deus. E dentro desse tema, a palavra de Deus, ela vai estar dividido em dois tópicos. O primeiro tópico é a fonte e natureza da palavra de Deus. Né? O que esse tema ele vai tratar? Ele vai abordar, vai tratar a respeito qual é a fonte, qual é a origem, de onde surgiu isto que está escrito, né? Qual é a fonte? Quem deu origem a isso que nós temos escrito, a qual nós chamamos de Bíblia? Amém? E o segundo tópico vai tratar sobre o lugar central e o poder da palavra de Deus. O lugar central e o poder da palavra de Deus. Amém? Antes, irmãos, eu preciso deixar algo bem claro, eu preciso reforçar para vocês algo muito importante. Amém? Que como eu estou compartilhando com você um estudo onde eu estou citando fontes, né? Estou citando autores, né? Eu preciso ser fiel, né, em ler o que realmente está escrito nesse estudo. E depois, no final, eu posso fazer uma reflexão daquilo que eu entendi sobre o que está escrito. Amém?
Então, você vai ver durante esse estudo, eu vou fazer algumas leituras, procurando ser fiel ao que os nossos amados irmãos compartilharam conosco, a qual eu também quero compartilhar com você. Amém? Então, como eu já falei, nós vamos falar hoje a respeito da palavra de Deus, que é um preceito fundamental para as nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É digno de todo louvor. Glória a Deus. E qual a importância, irmãos, de nós compartilharmos a palavra do Senhor Jesus Cristo? Qual a importância? Hoje nós temos aqui o privilégio de estar refletindo sobre um estudo na qual um homem de Deus não reteve aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que o Senhor mostrou para ele. Então, hoje nós estamos aqui sendo abençoados por um estudo que alguém desenvolveu e compartilhou conosco. E assim, irmãos, nós também devemos compartilhar aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor trabalha em nós para que mais vidas sejam edificadas. Até porque esta é a engrenagem, que é isso que movimenta a engrenagem da igreja, né? O compartilhar, o fazer discípulos, o ensinar, porque é isso que traz aperfeiçoamento ao corpo do Senhor Jesus Cristo, para que todos possamos chegar à estatura completa, né? À medida da estatura de Cristo Jesus. Amém? Então, eu tenho algo no meu coração, até é algo que inspirou o nome desta página, Compartilhando as Escrituras, porque sempre que eu vou ministrar na igreja, vou falar da palavra do Senhor, eu procuro usar a expressão compartilhar, porque eu entendo que ninguém é mais do que ninguém, irmãos, né? Então, eu prefiro usar a expressão compartilhar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, entrando aqui no tema a respeito da palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse primeiro estudo ele vai ficar um pouco mais extenso, porque eu precisei fazer uma introdução, né? Mas eu creio que os demais nós já vamos entrar mais direto, porque ele já vai ser, né, uma continuidade disso que nós estamos iniciando hoje. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que tremendo, olha que interessante, irmãos. O primeiro tópico, a fonte e a natureza da palavra de Deus, ela é dividido em outros, digamos assim, em outros subtópicos, digamos, em 5 subtópicos. Amém? E depois o segundo tópico, que é o lugar central e o poder da palavra de Deus, ele é dividido, irmãos, em 14 subtópicos. Né? Então, são reflexões pequenas, mas de grande aprendizado, que vai abençoar tremendamente as nossas vidas. Vamos iniciar aqui então a nossa introdução. Bom, esse estudo inicia assim, ó, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem sido revelada tanto na Escritura como no seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Ao descrever a importância das Escrituras eternas, Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus também recomendou o estudo permanente da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam, que está lá em João capítulo 5, versículo 39. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Diz assim, ó, não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã, guarde isso,
não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã separado de uma prioridade clara a respeito do lugar que a Bíblia ocupa na vida do indivíduo ou do grupo. As Escrituras são o padrão final para a nossa fé, é o padrão moral e vida prática, e são o alimento para o nosso contínuo fortalecimento na fé, na santidade da vida e eficiência no serviço. O Espírito Santo que vem encher-nos é a mesma pessoa que nos deu o livro para nos guiar e sustentar. O autor deste estudo tem experimentado o equilíbrio que a palavra oferece em sua vida, em seu ministério docente e em sua liderança. Amém? Então, só para reforçar, não existe nenhum vigor, irmãos. Ou seja, não há como eu e você usufruirmos ou sermos aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas se nós não darmos a devida atenção à palavra do Senhor Jesus. Tem uma passagem bíblica que eu amo muito, que está em Hebreus capítulo 2, o versículo 1, que diz assim que nós devemos atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido, né? Ou seja, nós devemos prestar mais atenção, com mais diligência, com mais compromisso naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nos tem sido ensinado. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos de culto em culto, de estudo em estudo, e nós ficamos cheios de palavra, mas muitas vezes esse monte de palavra que nós escutamos, que nós ouvimos, não gera em nós o resultado esperado. Por quê? Porque nós nos acostumamos a ouvir palavra, nós nos acostumamos a receber mensagens, e esta não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que aquilo que nós venhamos a ouvir venha a gerar fruto, seja fruto de transformação na nossa vida, ou que nós venhamos a usar aquilo para transformar a vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, o objetivo de nós estarmos aqui não é encher a sua cabeça de estudo, encher você de palavra, e sim que isso gere vida, gere frutos para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico, então, irmãos, a fonte e a natureza da palavra de Deus. Então, o primeiro subtópico, ele vai falar que as Escrituras, ela é uma inspiração divina. Amém? Então, olha só. O primeiro tópico é a fonte e natureza da palavra de Deus. E o primeiro subtópico é a inspiração divina da Bíblia. Amém? E isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Então aqui assim diz, a Bíblia foi soprada por Deus e as suas palavras foram planejadas pelo desígnio criativo de Deus. Então, qual é a fonte? De onde vem a palavra de Deus? Então, esse primeiro subtópico, ele vai nos apontar, ele vai abrir o nosso entendimento, ele vai dizer a inspiração divina da Bíblia, né? Vai abordar agora. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Jesus é fiel. Então, olha só. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, diz assim, toda a escritura divinamente inspirada
é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Essa versão que eu li é a versão revista e corrigida. E eu quero ler também na nova versão transformadora. Amém? Que diz assim, ó, o mesmo texto, tá? Só que em outra versão diferente, que diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então, o autor desse estudo, ele aborda, né, falando a respeito da inspiração divina da Bíblia, e ele aborda então esse contexto, né, de 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16. Vamos explorar juntamente com o autor esse estudo, a reflexão que é feita através desse contexto, que vai trazer muita luz, que vai trazer muito entendimento para nós. Amém? Eu acredito que em uma outra oportunidade você já se deparou com esse texto bíblico e você entende, e você acredita que a palavra a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Foi Deus que a planejou, foi Deus que a inspirou, né? Então, mas eu creio, irmãos, que o que contém aqui nesse estudo desenvolvido por esse homem de Deus vai abrir ainda mais o nosso entendimento e vai gerar em nós um apreço, né? Que nós venhamos a dar mais valor às Escrituras. Aleluia! Glória a Deus. Então, olha só, irmãos. Diz assim, ó: o domínio absoluto da Bíblia sobre nossas vidas é baseado em nossa convicção de que este livro não apenas contém a palavra de Deus, mas que é a palavra de Deus no total e em partes. Então, quando nós temos o entendimento, quando nós temos a compreensão de que esse livro, a qual é chamado de Bíblia, quando nós entendemos que ele não é apenas um livro com palavras, mas que é a palavra de Deus no seu total, não em algumas partes, tipo, isso é de Deus, isso não é, não. O total, quando nós entendemos que o total dele é a palavra de Deus, nós passamos a ver a Bíblia com um olhar diferente, nós passamos a ter um temor, nós passamos a ter uma reverência maior. Amém? Vamos seguir aqui. Este texto testemunha isso, descrevendo o processo atual desta inspiração, né? Que é uma assimilação da vida. Glória a Deus. Vamos lá, mais adiante nós explicamos isso a respeito da assimilação da vida. Então, o primeiro ponto que ele vai tratar aqui é a palavra do Espírito Santo. Aí tem o termo grego ali, ó, theopneutos, traduzido por inspiração de Deus. Isso descreve a fonte de toda a derivação da palavra de Deus. Isto é, toda a Bíblia, como transcendente à inspiração humana. Deixa eu explicar um pouco para você o que o autor está querendo dizer aqui. Que a palavra do Senhor, né, ela tem total inspiração
em Deus através do seu Espírito. E essa inspiração, essa assimilação da vida, por que essa assimilação da vida, irmãos? Porque quando nós lemos ali o versículo 16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, a palavra do Senhor, ela fala conosco a respeito de instruções para a vida. Então era necessário que a inspiração de Deus para a sua palavra viesse com uma assimilação, com uma compreensão a respeito da vida. E para o nosso Senhor isso não é muito difícil de se fazer, porque Ele é o autor da vida, Ele planejou a nossa vida. Então, o nosso Senhor, o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus perfeito. E tudo que Ele, olha que tremendo isso, olha que maravilhoso, tudo que Ele inspirou através do seu Espírito, né, para o seu servo, os homens de Deus que foram usados para escrever aquelas escrituras, foram coisas proveitosas para a caminhada da vida, para que o homem viesse a ser ensinado em justiça. Então era necessário que Deus tivesse uma assimilação, uma compreensão geral da vida do homem, para que ele pudesse escrever e inspirar coisas que fossem proveitosas, que fossem práticas para a vida. Olha que tremendo, irmãos. Olha que maravilhoso isso. O nosso Senhor, como diz em Provérbios, o capítulo 14, se eu não me engano, o versículo 12, né, diz que há caminhos que para o homem, né, são caminhos de bênçãos, mas no final, né, está a morte. Né? O que quer dizer isso, irmãos? Que muitas vezes nós não temos o controle, nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas o Senhor, ele conhece todos os nossos passos, ele conhece o nosso amanhã. Então ele sabe tudo a respeito da nossa vida. E o que Deus inspirou através do seu Espírito para que homens viessem a escrever são coisas práticas que vão nos orientar e nos ajudar a ter uma vida em justiça, uma vida de bênção. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa inspiração, essa assimilação, ela é superior à inspiração humana. Ela é superior a toda fonte de inteligência humana, porque ela vem da parte do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, olha só, vamos continuar aqui. A Bíblia não é resultado da consciência humana elevada ou do intelecto humano iluminado, mas é diretamente respirada do próprio Deus. Então, a Bíblia ela não tem origem, a fonte da Bíblia não é a consciência humana elevada, ou seja, o homem mais inteligente, o homem mais sábio, o homem mais conceituado. Não é dele que veio a sabedoria, a instrução que contém na Bíblia. Ela tem uma origem e a sua origem ela é divina, ela vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E para alicerçar esse comentário, para deixar como base, né? Lá em 2 Pedro, o capítulo 1, quero ler aqui com você o versículo 20. Glória a Deus. 2 Pedro, o capítulo 1, o versículo 20, diz assim, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Então, os homens santos de Deus falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é de interpretação humana. E aqui, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado quando nós ouvimos algum pregador, quando nós fizemos algum estudo, né, onde o autor daquele estudo, onde o pregador diz que aquilo que ele está ensinando são de revelações, são de inspirações que ele teve, mas essas revelações, essas inspirações não estão de acordo com os princípios que a palavra de Deus nos fala, né? Digamos que venha alguém ensinar para você, né, ou compartilhar com você que teve uma revelação, que teve uma direção de Deus para ensinar que nós não devemos amar uns aos outros, que nós devemos revidar, que nós devemos deixar de perdoar aqueles que nos perdoam, nós devemos perdoar só aqueles que nos ferem com coisas que não são tão graves assim. Não, isso é extra-bíblico. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos perdoar e devemos amar os nossos inimigos. Só um exemplo, né, que eu estou citando para revelações e ensinos que, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, irmãos, nós não devemos, né, confiar, não devemos basear a nossa vida nesse tipo de ensino. Amém? Continuando aqui. Aleluia. Então, olha só, irmãos. Esse trecho, né, que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, elabora essa verdade e acrescenta que nada do que foi dado era simplesmente a opinião pessoal do escritor. E que cada escritor envolvido na produção das escrituras sagradas foi movido pelo Espírito Santo. Então, cada homem de Deus, cada escritor, ele foi conduzido, ele foi envolvido pelo agir do Espírito Santo na produção das escrituras. Fique comigo, olha só. Isso não significa que os escritores eram meros robôs, detidos pelo poder de Deus para escrever automaticamente sem a sua participação consciente, né? Deus não ignora esses dons de intelecto e sensibilidade que deu às suas criaturas, né? Então, olha só, durante esse processo de inspiração, de condução na produção das escrituras, os homens de Deus, eles não estavam como robôs, onde eles não tinham o controle do que eles estavam fazendo. Não, eles estavam conscientes, né? Até é importante falar isso, irmãos, para que a gente venha a ter um pouco de cuidado, né? Os homens não escreviam como escrevia Chico Xavier, né? Onde ele ficava sobre uma grande influência, onde as suas faculdades mentais não participavam daquele processo. Não. Aqui os homens de Deus tinham as suas faculdades, o seu intelecto participando, né, em conjunto com o agir do Espírito Santo na produção das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E lá também em 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 10 ao 13, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 ao 13, expande, né,
esse processo pelo qual foi dada a revelação das Escrituras. Amém? O versículo 13 diz que mesmo as palavras usadas ao se transmitir a Bíblia, não apenas as ideias, mas a terminologia precisa, foram planejadas pelo Espírito Santo, que dispôs os respectivos autores dos livros da Bíblia para escrever, comparando as coisas espirituais com o espiritual. Então, cada palavra, irmão, não só o que devia ser escrito, mas as palavras que deveriam ser usadas para descrever o que devia ser escrito. Eu não sei se eu consegui explicar para você, mas tanto a inspiração do que devia ser escrito, mas também as palavras que deveriam ser usadas foram planejadas por Deus. É por isso que muitas vezes nós estamos lendo um texto bíblico e nós vamos buscar o significado de uma palavra, o conceito de uma palavra na sua língua de origem. Por exemplo, o Novo Testamento, que tem a maioria das suas palavras no grego, nós vamos lá procurar o que quer dizer aquela palavra no grego, e quando nós entendemos o conceito daquela palavra, se abre um leque, irmãos, de coisas que nós não estávamos vendo antes de ver o conceito daquela palavra na sua língua original, né? Que faz toda a diferença. Amém? Então vamos lá em 1 Coríntios, o capítulo 2. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 10 ao 13. Ainda falando, irmãos, a respeito da inspiração divina da Bíblia. Olha só o que diz o versículo 10 do capítulo 2, diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Esse versículo 13 aqui, irmãos, ele é tremendo, e ele testifica e ele comprova aquilo que nós estamos abordando aqui nessa manhã, que a Bíblia, ela tem inspiração divina. Deus, através do seu Espírito, usou homens na produção das Escrituras, não só na inspiração daquilo que devia ser escrito, mas também de que forma aquilo deveria ser escrito. E aqui Paulo testemunha para nós, Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, ele fala para nós aqui no versículo 13 o seguinte: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Paulo não pregava com palavras de sabedoria humana e nem escrevia com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensinava para ele, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha que maravilhoso, olha que tremendo. Então tinha todo um cuidado das palavras que deveriam ser usadas, porque elas deveriam expressar a espiritualidade daquilo que estava sendo revelado para eles. Eles tinham que usar palavras que expressassem a grandeza e a fidelidade daquilo que Deus estava inspirando na vida deles. Olha que tremendo, irmãos. Olha que maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nós estamos chegando ao final aqui desse contexto. Então,
tudo que foi escrito, né, foi comparando as coisas espirituais com o espiritual. Inspiração divina requer que, como é que eu posso usar essa palavra? Requer que seja escrito de forma espiritual também, né? Não sei se eu consegui me explicar, mas eu creio que é isso. Então, olha que tremendo, irmãos. Essa expressão é literalmente combinar palavras espirituais com ideias espirituais. As ideias espirituais vinham de Deus e os homens tinham que combinar palavras espirituais que respaldassem essa ideia, essa fonte, essa inspiração divina. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Essa visão bíblica da derivação da Bíblia é chamada de inspiração verbal plenária nas Escrituras, significando que cada palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero repetir essa frase para que a gente possa concluir essa reflexão nessa manhã. Essa visão bíblica da derivação da Bíblia, né? Ou seja, essa visão bíblica de onde a Bíblia, as Escrituras surgem, de onde ela tem a sua origem, é chamada de inspiração verbal plenária das Escrituras, significando que cada palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para que nós venhamos a concluir, eu quero ir com você lá no Salmo 19, o versículo 7. Glória a Deus. Salmo 19, o versículo 7. Que diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é, irmãos, a grande sacada, a importância de nós prestarmos atenção com diligência, com compromisso, com atenção e com reverência ao que a palavra do Senhor diz, ao que está escrito aqui, aos princípios que estão escritos na Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, não só como um clichê religioso, é porque ela realmente é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela tem a sua produção literária inspirada por Deus, onde cada palavra foi escrita cuidadosamente. Amém? Glória a Deus. E qual a finalidade de tudo isso? Né? A finalidade de tudo isso, irmãos, está aqui no versículo 17, que diz assim, ó: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia só existe, irmãos, por causa de mim e por causa de você. Deus, ele não precisa de Bíblia. Ele é a própria Bíblia. Ele é a própria palavra. Ele não precisa de Bíblia. Mas ele escolheu para si um povo. Ele decidiu ter uma família. Ele decidiu se relacionar com a humanidade. Então, para que a humanidade viesse a andar de acordo com a sua vontade, ele produziu um manual de vida para mim e para você. Como diz no versículo 16, que toda a escritura
ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então eu e você devemos nos apegar na palavra de Deus. Devemos nos apegar no que as Escrituras nos dizem, para que nós venhamos a andar em justiça, para que venhamos a ser e estar habilitado, a estar preparado para toda e boa obra. O que são obras? Para que eu seja um bom pai, para que eu seja um bom marido, para que eu seja um bom filho, para que eu seja um bom funcionário, para que eu seja um bom homem de Deus, para que eu venha a aprender a amar o meu próximo, para que eu venha, acima de tudo, aprender a amar a Deus, a me relacionar com Deus. E sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, isto é impossível, irmãos. É impossível se relacionar com Deus sem ter fome, ter sede, sem seguir o que Jesus diz, que nós devemos comer de toda a palavra de Deus. Amém? Agradeço ao Senhor por esta oportunidade. No próximo sábado nós estaremos reunidos novamente falando sobre o segundo subtópico, do tema A Fonte e Natureza da Palavra de Deus. E o segundo subtópico vai falar sobre a completa confiabilidade da Bíblia. Vai tratar sobre, vai afirmar para nós que a Bíblia ela é confiável. Nós podemos depositar a nossa vida nela. Amém? Um grande abraço a todos. Encorajo você a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos na fé, para que na próxima oportunidade nós tenhamos mais pessoas, sendo motivadas, sendo impactadas por Deus, sendo levadas pelo seu Espírito a uma visão mais abrangente sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Um grande abraço a todos. Jesus abençoe ricamente para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu quero encerrar aqui com uma oração, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Louvado é o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Senhor amado Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade em que o Senhor falou, Pai, tremendamente conosco, abriu o nosso entendimento, abriu, Pai, os nossos olhos espirituais. Senhor, gera no nosso coração fome e sede, Pai, pela tua palavra. Não só, Senhor amado, para aprender, mas também para compartilhar, para que venhamos a fazer discípulos, Pai. Porque quando nós fizemos isso, o teu corpo, a tua igreja, ela é aperfeiçoada, E todos nós caminhamos à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso alvo. Eu te louvo e te glorifico por esta oportunidade, Senhor. Amém. Graças. Aleluia.